Vamos lá, galera, chegando aqui para mais essa aula de biologia. E eu, professora Tabita Maciel, estou aqui novamente, com você. Muito prazer estar aqui, obviamente, mais uma vez com os alunos do primeiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia, tá bom? E agora eu te convido para, junto comigo, mergulhar em mais um assunto dentro desse conteúdo programado do componente de biologia, tá certo? Então, nós estamos aí caminhando, tá? Para a metade, um pouquinho mais da metade aí da unidade 3, tá certo? Então, eu espero que você até aqui tenha feito um bom percurso, uma boa jornada, não é isso? Vamos dar uma olhada no material para ver o que a gente tem para a aula de hoje? Fica aí olhando. Então, vamos lá. Essa é a nossa aula 42.1, onde nós vamos tratar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, as famosas DSTs ou IST, tá? Então, nós vamos tratar aí de HPV, condiloma acuminado, a candidíase e o vírus também HIV, que vai ocasionar, então, a AIDS, tá certo? Essas são as principais doenças que nós vamos tratar na aula, mas nós vamos estar abordando também outras, tá? Outras doenças causadas por um leque de organismos. A gente vai ver que vírus, bactérias, fungos estão todos aí e que podem, vir a ocasionar algumas enfermidades, algumas doenças no nosso organismo e que são transmitidas durante a relação sexual. Por isso, nós vamos prestar bastante atenção nos sintomas, o que aparece, quais são os sinais desses processos de infecção por esses organismos, tá certo? Então, vai anotando, vai pontuando aí tudinho e aí eu te convido para ficar bem atento agora, tá bom? Vamos lá? Então, nós temos a nossa habilidade da aula de hoje, nós vamos compreender os processos de reprodução e os devidos cuidados com a saúde em relação às DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, tá certo? Então, vamos olhar o nosso material ali. Bom, quando a gente fala de doenças sexualmente transmissíveis, está muito claro, galera? Então, durante a relação sexual, você pode previamente cuidado, ou seja, sem cuidados prévios, ou seja, o uso de algum preservativo, você pode, infelizmente, vir a contrair uma doença. Pode ser viral, bacteriana, fúngica, tá certo? Algumas delas vão trazer sequelas, pode trazer cegueira, pode trazer esterilidade, infertilidade, pode ocasionar problemas no sistema nervoso, cardiovascular. Então, galera, a gente precisa prestar muita atenção, porque, infelizmente, algumas dessas doenças, elas não vêm tão de cara, a pessoa não consegue perceber no seu parceiro um sinal de alguma enfermidade, que ele esteja doente, certo? Então, é preciso muita atenção, conhecer de fato esse parceiro, ver toda a sinceridade, sim, do seu parceiro, tá? Porque pode acontecer de a pessoa omitir que teve ou que esteja doente. Porque se ele teve contato com um vírus, uma bactéria, uma DST, não tratou, ele ainda está ali com o organismo, tá infectado. Então, ele pode continuar a transmissão, certo? Então, por isso, para as relações sexuais, precisa, claro, gente, de um certo grau de maturidade, de conhecimento do parceiro, de si, certo? Nessa troca de responsabilidades, certo? A gente, quando fala, existem as doenças, mas também existem a questão da gravidez indesejável, indesejada, ou seja, você manter a relação sexual, você pode engravidar e ainda adquirir uma doença e o seu bebê, na hora do parto, vir adquirir aquela doença. Olha que trágico, Então, precisa muita atenção e esse cuidado mesmo, tá bom? Então, vamos nos acalmar, que a gente vai estar bem atento na aula de hoje e a gente vai conseguir, com certeza, se prevenir para muitas coisas. Vamos lá? Vamos olhar o material, então, ali. As doenças sexualmente transmissíveis, DST ou IST, são conhecidas por doenças venéreas, São transmitidas essencialmente pelo contato direto e nesse contato direto através das relações sexuais em
que o parceiro, tá? Em que o parceiro vai estar, então, com a doença, com o vírus, ou com a bactéria, ou com o fungo, certo? Aqui no quadro, a gente tem ali, ó, algumas DSTs que estão destacadas, né? Cancro mole, herpes genital, condilomatose, a AIDS, candidíase, tricomoníase, gonorreia, uretrites inespecíficas, sífilis, hepatites B e C. Então, de algumas delas nós vamos estar falando na aula de hoje, tá bom? Não tem como a gente falar de todas elas, que são muitas DSTs. Mas a gente vai focar, tá? Trazer aqui algumas representações de doenças, DSTs virais, fúngicas e bacterianas, tá certo? Que mais estão sendo cobradas aí nas avaliações externas. Tranquilo? Vamos seguindo? Então, essa parceira necessariamente porta a doença, né? Isso no caso da transmissão direta. E no indireto, por meio de compartilhamento de utensílios pessoais mal higienizados. Galera, aqui a gente fala de uma coisa assim, muito importante. A gente falou da questão da maturidade, né, para o ato sexual. Ok? Porque tem consequências, né? Tem algumas situações aí envolvendo todo esse trâmite. Mas também tem uma questão muito bem pessoal mesmo, que é a questão da higiene, né? Higiene do seu corpo, higiene do seu parceiro e daquilo que você está utilizando e do que você vai compartilhar. Existem objetos que são descartáveis e não é para ser compartilhado por mais de uma pessoa, é usar, descartou. Infelizmente, em algumas situações acontece que as pessoas acabam partilhando esses objetos, tá? E aí a gente tem umas situações aí nas relações sexuais, né? Tem gente que aventura, faz algumas estripulias aí e acaba realmente contaminando o seu parceiro por estar com a doença. Ou nem sabe que está infectado e acaba contaminando o seu parceiro, certo? Vamos lá, olha o material. Então, esse compartilhamento de utensílios íntimos está relacionado com as roupas íntimas, manipulação indevida de objetos contaminados, como as lâminas e as seringas, certo? Então, aqui a gente está falando em relação ao uso de drogas, né? Que você vai compartilhar seringas, a questão de você fazer uma tatuagem, tá? Precisa ter esse cuidado prévio desse material aí, porque a gente sabe que no sangue você pode estar transmitindo e também nos fluidos sexuais, tá? Então vamos olhar lá. Os principais agentes patogênicos são os vírus, as bactérias e os fungos. Um grande leque dessas DST, gente, ou IST, você vai ter realmente viral, que são ocasionados por vírus, tá? E aí a boa parte também é assintomático. O indivíduo está doente, não manifesta nenhum sinal de sintoma, tá? Ele está bem, aparentemente bem. A sua região, né, genital, está tudo perfeito, mas ele está infectado. Esse é o grande problema. Ou pode ser no início da infecção e ele não manifestar ainda nenhuma alteração no seu organismo, tá bom? Então, muita atenção. Vamos lá? Essas doenças acometem principalmente o público jovem, tanto de países em desenvolvimento como industrializados, né? Por que ele está focando isso aqui? Porque de entre 15 até 24 anos, foi feita uma pesquisa e está relacionado, então, ao período em que há maior atividade sexual nesse período, né? A gente sabe a questão hormonais e tudo mais. E aí, essa pessoa, nessa idade, ainda não tem aquela maturidade total, né? Ou ela desconhece algumas formas de se prevenir, tá? Ou realmente ela age por impulso, que é a maioria dos casos, tá? Simplesmente ela se apaixona e se envolve, e aí vai para a relação sexual desprevenida ou desprevenido. Não está pensando, na hora não pensa, não para pensar. E essa é a questão da maturidade, né? Que você precisa pensar assim, o antes, o durante e o depois, certo? Então a gente vai deixar esse alerta aqui para todos, né? Não só os jovens, mas todos que têm
parceiros diferentes, tá bom? Muito cuidado com essa questão da promiscuidade, ou seja, promiscuidade é relacionada à pessoa que tem relações sexuais com mais de uma pessoa, ela não tem um parceiro fixo, tá bom? Vamos seguindo. Consequências de vários fatores de relevância familiar e governamental. Isso são, então, a questão das políticas públicas para prevenir, alertar a comunidade, as populações, né? Mesmo aqueles hoje em dia, devido à comunicação nas redes sociais, à internet, trouxe, obviamente, uma forma mais rápida de chegar essa informação. Mas ainda existem comunidades, queridos, que desprovidos dessa riqueza de informações. E aí a gente precisa contar com o meio de divulgação ali mais específico, mais próximo, tá? Os agentes, ainda existem os agentes de saúde, enfim, existem campanhas nos postos de saúde, tá? Para poder chegar a essas populações desprovidas dessas informações, tá bom? De alguma forma, há do poder público a necessidade dessa divulgação desses alertas para prevenção, certo? Vamos seguindo. A promiscuidade, descuido individual com a saúde e a carência ou mesmo a falta de programas educativos, né? Vamos seguindo então. A maioria das DSTs pode ser tratada com um ciclo de antibióticos. Mesmo no caso das doenças incuráveis, como o caso da herpes genital, os surtos podem ser facilmente controlados com medicamentos antivirais. Então aqui eu vou destacar uma coisa. Antibióticos só vai tratar doenças causadas por bactérias. Não tem dúvida, né? Tranquilo. Os antivirais, obviamente, para aquelas doenças que são causadas por vírus. Então, mesmo aquelas incuráveis, você pode ter um controle dessa doença, tá? De minimizar aí o período que ela vai poder, a pessoa vai manifestar os sintomas e nesse período ela vai poder transmitir de forma mais acelerada, tá? Ela tá doente, mas ali tá como se estivesse dormindo aquele organismo ali no corpo dela e ela não está transmitindo, não vai estar transmitido 100% todo o tempo, tá bom? Então você pode fazer tanto o controle com antibióticos quanto com os antivirais, tá? Vamos seguindo? Então, aqui a gente trouxe duas imagens, né, da HSVI, que é o vírus que causa a herpes oral, né, ou labial, ou a herpes simples também chamada, e a HSV2, que é a herpes genital, tá? Tanto no pênis, quanto na região da vulva, né, nos pequenos lábios, nos grandes lábios ali envolvendo, tá? Vai estar sendo acometida essas lesões, essas feridas, essas partes. Ela começa com uma vermelhidão, uma coceira, uma irritação, e aí você vai manifestar isso aí. E é uma doença oportunista que, quando o sistema imunológico não está legal, né, ela vem e aparece no momento de estresse, né, perda de algum parente, e aí tudo isso pode ocasionar aí a aceleração dessa doença, tá? Vamos seguindo? Se teve relações sexuais desprotegidas ou tem sintomas de algumas doenças referidas, procure, obviamente, ajuda médica para tratar a sua condição. Se você percebeu alguma alteração, alguma irritação, uma vermelhidão, uma doença urinar, né, um desconforto na região pélvica, você precisa procurar médico. Não vai achar assim, não, eu estou sentindo hoje, mas amanhã eu acho que eu vou ser melhor, e às vezes pode até ser que você melhore, e aí você diz, não tenho nada não, estou tranquilo. E aí, continua mantendo relações sexuais, e aí pode acontecer que você esteja doente, que você esteja infectado, tá? Mas o seu organismo vai driblar aí muitas dessas ações desses agentes estranhos, por fungos ou por bactérias ou por vírus, tá bom? Mas precisa procurar o médico. Vamos lá? É importante ter em conta que, se lhe foi diagnosticada uma DST, deve evitar o contato sexual com o seu ou a sua parceira até que a infecção esteja completamente curada. Caso contrário, querido, ocorre o risco de transmitir a doença. Então, uma coisa é você dizer que ama, outra coisa é você realmente agir, né, como uma pessoa que ama de fato. Porque eu digo que amo, mas eu não estou cuidando do meu parceiro,
né? Eu não estou tendo esse cuidado em relação, eu estou doente. Eu fiz o tratamento todo correto, direitinho, tô 100%? Aí sim. Mas se não, tá? Eu preciso ou parar a relação sexual ou me prevenir, né? Usar aí um preservativo, certo? Mas muitas vezes DSTs causam dores na relação sexual, então a pessoa não vai conseguir ter a relação de forma satisfatória, tá? Vamos seguindo. O uso de preservativo associado a alguns cuidados impede o contágio e a disseminação. Em relação às DSTs, se não forem diagnosticadas e tratadas, tá? Corretamente, além do processo infeccioso, podem levar à infertilidade, surgimento de outras doenças oportunistas e até a morte. Então, olha aqui. Muitas DSTs que a gente vai ver aqui, que a gente citou ali naquele cartaz no início da aula, tá? Elas podem trazer essa questão da infertilidade, podem danificar a produção desses espermatozoides, ou podem alterar a qualidade deles, a mobilidade deles, ou pode acontecer de influir nesse processo de ovulação da mulher, tá? Causar os chamados ovários policísticos, enfim. Pode ocorrer alguma alteração na tuba uterina, certo? Então, a infertilidade ela é muito comum em várias DSTs, ou seja, dificuldade para você engravidar. Ah, mas tudo bem, professora, que eu não estou afim de engravidar agora, eu sou muito jovem, realmente. Só que você tem que lembrar que você não vai ficar com esse pensamento pro resto da vida. Pode ser que em um momento da sua vida você decida formar uma família, né? E a família é o casal com os filhos, certo? E aí você vai ter, então, essa interação e você vai ter essa vontade. E se você não se cuidar previamente, pode ser que você tenha muita dificuldade para isso. Algumas podem causar a esterilidade. E aí acabou, tá? E aí eu não vou mais ter filho mesmo, nem o homem, nem a mulher, tá? Então, todo cuidado é pouco, não vacile, tá bom? Depois a gente vai ter aí no final da nossa aula o professor Silvinho com a gente e ele vai cantar conosco, tá? Justamente em relação a isso aí, desse vacilo. Não vá vacilar não, aluno da mediação tecnológica não é aluno vacilão, né? Vamos lá, seguindo. Principais DSTs, então a gente vai focar agora em algumas DSTs, tá certo? Como a gente falou, não dá para trabalhar todas na aula, mas a gente vai focar aqui nas principais. Então presta atenção nos sintomas, certo? Para que você faça uma detecção rápida, né, dessas possíveis doenças, né, longe de nós, né? Todas elas, tá bom? Mas pode acontecer, por isso a gente está aqui nesse momento aprendendo sobre. Vamos lá? Então, a gente tem ali a sífilis transmitida por uma bactéria. O nome dessa bactéria é Treponema pallidum. Treponema pálido. É uma doença com evolução crônica, ou seja, lentamente ela vai se instalando e vai provocando alguns sintomas, reações no organismo. Com o surgimento de um cancro duro. Então, olha só. Nessa doença aqui, a sífilis, causada pela Treponema pallidum, você tem também essa terminologia do cancro duro, tá? Que é essa lesão que vai aparecer na genitália, tanto masculina quanto feminina, certo? Essa lesão pode começar bem sutilmente, depois ela vai crescendo, tá? E aí pode ser que apareça numa região pode ser aparecer na cabeça da glande, né? Ou na glande, que é a cabeça do pênis. Pode aparecer na base do pênis, tá? Pode aparecer próximo ali à região do saco escrotal. Então pode ser que nessa relação você acabe não observando essa lesão, tá? Então precisa ter cuidado, tanto no homem quanto na mulher. Vai aparecer ali nas genitálias também, tá bom? Vamos seguindo. Aparece então nos órgãos genitais e posteriormente, né, e posterior aparecimento de lesões espalhadas também pelo corpo, porque a sífilis ela tem essa evolução crônica, então ela vai evoluindo gradativamente. Vamos dar uma olhada nessa próxima imagem para você conseguir compreender um pouquinho. Aqui a gente já tem um grau mais avançado, então o primeiro momento vai ser aquele cancro duro ali aparecendo na região da genitália feminina e masculina, né? Como se fosse uma feridinha, tá?
que a gente chama clinicamente como cancro duro, tá? E aí pode evoluir, como a gente tem ali a imagem, mostra lá. Então, ali na região da costa desse indivíduo, né, desse homem, você já tem várias lesões, várias feridas, né, espalhadas, generalizadas ali, pegando toda a região das costas, né? Então, quando generalizada, causa complicações cardiovasculares e nervosas, desencadeando nas mulheres o aborto, que triste, né? Ou o parto prematuro. Então, galera, detectou esses cancros duros, então você precisa procurar o médico para se tratar, para não deixar a doença evoluir, tá? Então precisa dessa atenção. Se eu não procurar o médico logo no início, pode ser que ela evolua e aí acaba comprometendo tanto o meu sistema cardiovascular, e você sabe que comprometendo o sistema cardiovascular pode parar em qualquer outra parte do seu corpo. Porque qual é a função do sistema cardiovascular? Transportar o sangue, certo? A gente está falando de uma doença causada por bactéria, então ela vai se alastrar e aí pode atingir o sistema nervoso, tá? E aí realmente você ter grandes complicações. Na mulher pode causar esse aborto, né? Ou um parto prematuro, imagine, né? Situação que você vai precisar que essa criança agora passe por uma incubadora, passe aquele momento, é muito ruim. Então, se prevenir é a melhor forma, tá? Vamos lá? Vamos lá, coloca aí. Então, aqui você tem as 3 etapas da sífilis, tá? Certo? Então, a sífilis primária, que vai aparecer aqueles cancros duros, né? Aquelas lesões na região peniana, na região da vagina, né? A vulva ali. Sífilis secundária, no dorso, nas costas, né? No tórax, nos braços, tá? Ou seja, nos membros superiores. E também vai ter a sífilis terciária, né, que vai evoluir aí para o quadro do sistema cardiovascular e o sistema nervoso, que vão ser afetados por essa bactéria, certo? Então, todo cuidado é pouco. Procure o médico num sinalzinho. Ai, o médico pode até ficar irritado. Você está aqui fazendo o quê, né? Digo, mas eu estou vendo alguma coisa. Lembra que a gente falou na aula anterior sobre os cuidados de você se observar todo o tempo? É importante se conhecer. Aparecer alguma coisa que você não tinha ontem, já fique acompanhando isso, começou a sentir algum mal-estar, né, uma febre, enfim, já procura o médico, tá? Vamos seguindo. Agora, a gonorreia, né, o contágio é por uma bactéria chamada de Neisseria gonorreia. Provoca uma inflamação da uretra, que é o canal urinário, certo? Pode alastrar-se para outros órgãos, causando complicações. Então, a gente tem uma imagem ali em cima, conjuntivite gonocócica, tá? Pode dar artrite, a meningite. O que é a meningite? É aquela doença que vai atingir as meninges. As meninges são que estão revestindo ali o nosso cérebro, tá? Então precisa estar cuidando, porque se for uma inflamação na meningite, vai realmente comprometer o teu organismo. E os problemas cardíacos também. Pode acontecer, galera, olha só, é uma doença sexualmente transmissível, ou seja, na relação sexual você contrai essa bactéria, só que você pode também transmitir, a mulher pode transmitir na hora do parto para o bebê. E aí a criança pode vir a apresentar uma conjuntivite neonatal. Essa conjuntivite neonatal pode levar à cegueira da criança, galera, se não tratada rapidamente. Então, detectou a mãe no pré-natal, ela descobriu que a pessoa tem essa doença, né? E aí, o que vai acontecer? Tem que ter todo cuidado, quando a criança nascer, já pinga lá o colírio para poder tratar, para a doença não evoluir, tá? E causando aí a cegueira do bebê, certo? E nos homens vai acontecer também, no início, ele vai começar a ter um corrimento e isso pode virar uma purulência, tá? Ele pode liberar aí pus aí pelo canal da uretra, né, no pênis, tá bom? Vamos seguindo. Tricomoníase, ela é causada pelo protozoário do gênero Trichomonas donio ou Trichomonas vaginalis. Vai atingir principalmente o aparelho digestivo e genital, causando uma inflamação do canal vaginal nas mulheres e da uretra dos homens. Então, essa doença aqui é causada já por um protozoário. A gente falou ali de 2 bacterianas, correto? A sífilis e a gonorreia. Tranquilo? Agora a gente está falando aqui de um protozoário que vai afetar o sistema digestório e também genital.
que é característico aqui na mulher? Ela vai ter corrimento, vai ter umas dores também na região pélvica e é muito característico um odor, tá? Um odor muito forte, certo? Como se tivesse alguma coisa ali estragada, um peixe podre, alguma coisa assim, um negócio bem fétido mesmo. Então é característico da tricomonas, assim como tem outras doenças também DST que também pode causar esse odor, né, bem fétido mesmo, tá bom? Vamos seguindo? Então, aí vocês têm uma imagem ali da região peniana, né? Essa doença também pode causar essas lesões, tanto no pênis quanto no saco escrotal e causar dores, né, nos testículos, tá? Clamídia também é uma doença sexualmente transmissível. Contágio é pela bactéria Chlamydia trachomatis, né? Trachomatis, provoca inflamação dos canais genitais e urinários. E aí a gente tem alguns sintomas bem clássicos da clamídia, que é um sangramento, tá? Até anal também, dor ao urinar e o corrimento. Esse corrimento amarelado, meio amarelo esverdeado, vai estar aparecendo. Então a clamídia, a gonorreia, elas têm uns sintomas muito parecidos, tá? Vai causar essa dor na relação sexual, uma certa ardência, uma coceira, uma irritação na região da vulva ali, da próxima vagina, tá bom? Então ela é muito comum esses sintomas para essas duas doenças, causadas ambas por bactérias, tá? Então a clamídia, ela vai ser conduzida aí, os sintomas, o tratamento, a medicação vai diferir, porque são duas bactérias diferentes, tá certo? Vamos lá. Nas mulheres pode ocasionar então a formação de abscessos, que são obstruções com dilatação, e vão causar infertilidade e dores pélvicas, e nos homens pode provocar a esterilidade. Então aqui nos homens dá a impossibilidade deles de ter filho e na mulher vai simplesmente dificultar. Simplesmente não, porque é muito ruim, tá? Às vezes a pessoa fica anos tentando e não consegue devido a uma doença não tratada, não previamente diagnosticada, que pode ter como, certo? Ou prevenida, né? Vamos seguindo. O HPV, condiloma acuminado. Tá? O HPV é o papiloma vírus humano, né? O nome do vírus aí que causa o condiloma acuminado, que é a doença, tá? Então vamos lá. Então o que acontece com o HPV? Pode aparecer o surgimento de lesões ou verrugas, tá? E aqui a gente tem um exemplo aí, ó, no lábio superior dessa pessoa, nos dedos aparece essa estrutura rugosa, né? A verruga, tá? Nos dedos, nos pés, olha que situação, tá? Vamos seguindo aqui. O HPV é um vírus que atinge a pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões, precursoras de câncer, como câncer de colo do útero, garganta e ânus, tá? Por que a gente fala aí do câncer da colo do útero, garganta e ânus? Porque depende aí da sua atividade sexual. Existe o sexo oral, vaginal e o anal. Então, numa dessas aí, a pessoa infectada pode te contaminar com esse vírus, tá? Por isso a gente tem problemas na garganta, na região anal e também nas genitálias, certo? Vamos seguindo. O nome HPV é uma sigla inglesa para papiloma vírus humano. Cada tipo de HPV pode causar verrugas em diferentes partes do corpo, certo? O HPV é um vírus que se transmite no contato pele a pele. Por isso, pode ser considerado uma doença sexualmente transmissível. E ali a gente destacou ali essa verruguinha, né? No primeiro contato sexual, em cada menina chega a entrar em contato com esse vírus, né? Uma em cada menina, na primeira relação sexual dela, acaba sendo contaminado pelo vírus HPV. E, normalmente, pode evoluir para o câncer do colo do útero, certo? Vamos lá. Conforme o tempo passa, entre 80% a 90% da população já entrou em contato com o vírus alguma vez na vida, desde que não tenha desenvolvido uma lesão. Mas é importante lembrar que mais de 90% das pessoas conseguem eliminar o vírus do organismo naturalmente, sem ter manifestações clínicas. Ou seja, o próprio organismo vai combater o HPV,
tá? Mas pode ser que você, nesse processo aí, antes de se o organismo te defender contra esse vírus, você pode transmitir se tiver uma relação sexual que não for com um preservativo, bem cuidado ali, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem a evolução do quadro do câncer do útero. Então, você tem ali o aparelho, né? A vagina, você tem o útero e aí você vê um ponto de avermelhidão bem no colo do útero, tá? E é nessa região que você vai ter o câncer do colo do útero. Tá aqui. Deixa eu destacar aqui. Ó, nessa região aqui que é o colo do útero. Olha aqui como é que evoluiu, né? Certo? Vamos seguindo. Existem mais de 200 tipos de HPV, galera. É muito vírus HPV. Até hoje, 150 deles já foram identificados e sequenciados geneticamente. Entre esses tipos, 14 apenas podem causar. Opa, professora, tem 200. 150 já foram identificados o seu genoma, tranquilo, né? Mas aí só 14 tá de boa, professora. Não, querido, ainda é muito. 14 tipos é muito, tá? Porque a gente tá falando de populações ativamente, né? Sexualmente ativo, tá? Então, são pessoas que têm mais de um parceiro, podem ter aí mais de um parceiro e aí contaminar aí um grande grupo de pessoas, certo? Olha lá. Então, esses 14 tipos podem causar lesões precursoras de câncer. 70% dessas lesões são causadas pelos HPVs do tipo 16 e o 18. Mas vamos lá. Esses HPVs, os HPVs do tipo 6 e 11 são bastante comuns em mulheres, mas causam apenas verrugas genitais. O tipo de HPV é detectado através de 2 tipos de exames, certo? Então, nós temos o teste genético, PCR, e o teste de captura híbrida. Olha aqui para mim rapidão. Então, o teste PCR, você vai ter primeiramente, tá? Você vai identificar a estrutura genética do vírus, se ele está realmente em você. Então, você faz aí, a mulher ou o homem fica aí 8 horas, né, sem a higienização da região do pênis ou da vagina para poder ser coletado o material. E aí, você vai ter 2 tipos de reações. A primeira reação vai acontecer a transcriptase reversa. Ou seja, o RNA viral vai se transformar em DNA viral devido a essa presença dessa enzima, tá? A segunda reação vai ser um trechozinho, tá? Eles pegam um primer, um trecho de um nucleotídeo e esperam a reação de uma cadeia de polimerase. Se ocorrer isso, então a pessoa está infectada com o HPV. Ou ela pode passar, se ela fez o exame do Papa Nicolau, que é para diagnosticar se a pessoa tem o câncer no colo do útero ou não, né? Se tem alguma alteração. O que vai acontecer? Se der alguma alteração nesse exame do Papa Nicolau, aí eles pedem esse exame híbrido, onde você vai ter 2 grupos de vírus. Aí que no primeiro grupo, que é o risco menor, são vírus de HPV que pode causar câncer, mas tem aí 5 tipos virais de HPV. E nesse segundo grupo, você vai ter os vírus, são 13 vírus. Então, o potencial para desenvolver o câncer realmente é maior, tá? Então, esses 2 exames são realizados aí. Uma coisa importante, o Papa Nicolau, ele vai ser realizado uma vez por ano, tá? E aí é por isso que é muito recomendado, você precisa estar fazendo uma certa exigência aí em relação ao PCR, que é muito mais preciso. E aí você faz de 5 em 5 anos. Vamos seguir. Então, esses testes tendem a trazer informações como o tipo e a carga viral, ou até marcar se esse HPV é ou não oncogênico, se vai provocar o câncer ou não. Você pode ter o HPV, mas não vir desenvolver o câncer do colo do útero, tá? Pode não acontecer. Certo? Mas você tem o vírus no seu organismo. E aí detecta aí pelo PCR. Vamos lá. Candidíase é uma doença fúngica, galera. Doença provocada pelo fungo do gênero Candida sp através de sua proliferação rápida na região genital. Normalmente pelo uso prolongado de medicamentos e enfraquecimento do sistema imune. Então o fungo está ali, região propícia, quente e úmida, ele começa a se proliferar se a sua imunidade baixar ou ficar desfavorável a essa temperatura, e aí ele vai se proliferar e pode ocupar toda a região da genitália, da vagina ali, tá?
Causa muita coceira, muita irritação, é muito perturbador mesmo. Vamos seguindo. A doença pode afetar a pele, a unha, os órgãos genitais. Qual é a mulher que quer ter problema na unha, né, galera? A gente quer estar sempre ali tranquila, né? Linda, maravilhosa. Mas então ele pode alterar a questão da textura da pele, a unha, dos órgãos genitais, a garganta, corrente sanguínea e a boca. Apesar de maior número de casos em mulheres, também existem casos de candidíase no homem, sim. Tá? Então, quando a gente fala dessas doenças, a gente está falando tanto do organismo masculino quanto feminino, porque em algumas os sintomas vai ser bem diferente, tá? Então, tem que prestar atenção aí como que vai ser a reação no homem, como que é a reação na mulher. Seguindo. Causas. Esse fungo já existe em pequenas quantidades no organismo da mulher e vive em equilíbrio com a flora vaginal. Alguns fatores podem levar ao seu desequilíbrio no organismo, levando o fungo a se reproduzir e causar sintomas. Ou seja, então você tem a sua flora tranquila ali, tá? Na região genital, só que ela vai se oportunizar de uma deficiência no seu sistema imunológico, de uma queda da sua proteção natural, que é o seu sistema imune, certo? E aí ele vai começar a proliferar e aí pode causar a questão da candidíase, né? Que é a doença causada por esse fungo, tá? Candida albicans, né? Seguindo. Como a região genital feminina é quente e úmida, cria uma região propícia, então, para o crescimento desse fungo, tá? Olha ali a vagina infestada, tá? Desse fungo, né? Então, a mulher vai sentir, não vai conseguir ter relações sexuais, ela vai sentir dor, uma irritação tremenda, tá? Ardência a urinar devido a essa coceira mesmo nessa região aí, tá? Então, essa coceira também pode ser passada para o seu parceiro também. Vamos lá. O HIV é a sigla em inglês do vírus imunodeficiência adquirida, né, causador da AIDS, ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T, que são as células que vão produzir nossas células de defesa, tá bom? Ou CD4+. E é alterado o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Então, o HIV é uma doença também que ele tem uma mira certa, né? Quando ele entra no organismo, ele vai direto nas células T, CD4+, e destrói essas células, que eram as responsáveis, então, por estar produzindo outros grupos de células do teu sistema imune. E aí você realmente fica indefeso diante de todas ou qualquer tipo de outras doenças, tá? Então, é muito triste mesmo. A pessoa pode entrar no estado febril, uma fadiga, uma canseira, tá? Sem entender porque a pessoa fica muito fadigada, né? E aí você precisa procurar o médico para poder diagnosticar o mais rápido possível. Vamos lá? Sintomas são muito semelhantes aos de outras viroses, sendo mal-estar, cansaço. Logo, a pessoa nunca imagina que está com a AIDS, né? Porque é a similaridade dessas viroses. A doença ataca o nosso sistema imunológico, nos deixando fracos e suscetíveis a outras doenças. Esses vírus, o HIV, compartilha algumas propriedades comuns, que é o período de incubação bem longo, né? Surgimento dos sintomas das doenças, infecção das células no sangue e do sistema nervoso e supressão do sistema imunológico. Então, ela vai gradativamente interferindo aí em todo o seu organismo e o seu equilíbrio, tá? Vamos seguindo. De que forma que eu posso contrair, então, o HIV, professora? Como é que pode acontecer? Então, vamos lá, pode colocar lá. Sexo vaginal, sem camisinha, sexo anal, sem camisinha, oral, uso de seringas por mais de uma pessoa, transfusão do sangue contaminado, da mãe infectada para o seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação, quase não sai, instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Tá? Essas são algumas formas que você identifica para que você evite para não contrair o HIV. Mas tem também algumas situações que as pessoas confundem, acham que dessa forma podem contrair. Vamos dar uma olhada. Então, olha lá. Sexo desde que use camisinha correta, né? De forma correta. Masturbação a dois. Beijo no rosto ou na boca. Suor e lágrima.
Picada de inseto. Tem gente que acredita que com a picada de um inseto, o inseto picou a pessoa idética lá, soro positivo, eu vou ficar infectada também. Não tem, existe isso não, tá? A quantidade da fêmea, da quantidade de sangue que a fêmea, que é hematófaga, se alimenta, não tem como transmitir o vírus, tá bom? Vamos lá. E aperto de mão, abraço, sabonete, toalhas, lençóis, uso de talheres, compartilhamento, né? Talheres, copos, assento de ônibus. A gente cresceu ouvindo isso, né? Não existe isso, galera. Então, as DSTs precisam ser previamente, tá, identificadas, dá para tratar no seu início, então não precisa se desesperar, não. E essa foi a nossa aula, galera. Espero ter contribuído aí com algumas informações bem preciosas para você, tá bom? Te aguardo. Tchau!